Se a inovação é tão importante quanto todos dizem, por que ela é tão difícil de ser encontrada nas empresas? Inovação não pode ser um departamento. Muitas empresas se orgulham de dizer que tem uma área responsável por inovação. Mas a inovação tem que ser um modo da empresa operar, tem que ser um jeito de funcionar. A inovação tem que ser uma estratégia. Eu sou Marcos Maier, eu falo sobre inovação e criatividade e sobre como transformar ideias em soluções inovadoras e negócios lucrativos. Uma estratégia de inovação, ela precisa estar na essência de um negócio. Ela precisa estar no DNA da empresa, como nós dizemos. É ela que precisa orientar comportamentos, políticas e prioridades de uma empresa. A empresa precisa saber claramente como gerar valor a partir da inovação e como captar parte desse valor para ela. Ela precisa saber que tipo de inovação ela quer priorizar. Uma inovação mais agressiva, uma inovação mais conservadora. Tudo isso faz parte da definição de uma estratégia de inovação. Ninguém questiona a importância da inovação. Todos falam a respeito de como ela é fundamental para a sobrevivência e para o crescimento das empresas. Infelizmente, a gente ouve muito mais falar de inovação do que efetivamente ver empresas inovadoras. Empresas que foram muito inovadoras e tiveram seus momentos, tiveram dificuldade de sustentar esse perfil, essa estratégia de inovação. A gente pode pensar em alguns exemplos como a Polaroid, a Nokia, a Sun Microsystems, o Yahoo, que era um sistema de buscas muito antes do Google nascer, a HP e tantas outras marcas que tiveram um momento de grande inovação, mas que não conseguiram transformar isso numa estratégia sustentável. Evidentemente, seria muito simples culpar a execução. Essas empresas não souberam executar suas estratégias de inovação de forma apropriada e tiveram algum problema de gestão, alguma coisa assim, que fez com que elas perdessem o posto de empresas inovadoras. Mas a razão é muito mais estrutural. A razão é uma falta de uma estratégia clara. Uma estratégia permeia toda a organização. Todas as decisões que são tomadas pelas diversas áreas precisam passar por essa estratégia e precisam derivar dessa estratégia. A forma errada de trazer inovação para um negócio, para uma empresa, é tentar juntar uma série de práticas, boas práticas do mercado, de outras empresas que são reconhecidas como empresas inovadoras e tentar trazer essas práticas e tentar aplicá-las da forma como vieram, sem questionar se elas são adequadas para o seu negócio, para o momento da sua empresa. Cada empresa precisa ter o seu sistema de inovação, que tem algumas características comuns, mas ele precisa ser desenhado pela empresa para ela. Dificilmente vai funcionar em algum outro ambiente, mas para ela será o sistema perfeito. Esse sistema precisa ser composto por um conjunto coerente de processos e estruturas que sejam interdependentes, precisa passar pela forma como a empresa procura novos problemas e soluções, como ela efetivamente sintetiza essas ideias e transforma elas num conceito de negócios, um conceito que gere valor, de onde essa empresa pode captar valor. E precisa passar por como a empresa seleciona quais desses projetos ela vai priorizar, quais desses projetos ela efetivamente vai levar para o mercado. Nesse momento, existe uma frase de alguém que eu admiro muito, que é o Seth Godin, um grande especialista de marketing dos nossos dias, e ele disse uma frase absurdamente simples, de 4 palavras, mas que a gente sempre precisa lembrar de novo. Ele disse: "You are not Apple." Você não é a Apple. Então, no momento em que você precisa planejar a tua estratégia de inovação, você precisa muito se lembrar disso. Você não é a Apple. Então, tudo que faz da Apple uma empresa tão reconhecidamente inovadora, dificilmente você vai poder simplesmente trazer o modelo e implementar na tua empresa. Sem dúvida, você pode aprender muito com a Apple, mas você não pode imitar a Apple. Se esse conteúdo está sendo importante para você, está te trazendo algum valor, compartilha e curte esse nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso também. Sem dúvida, isso nos ajuda bastante no nosso trabalho.
Vamos conhecer agora uma forma de determinar quais são os tipos de inovação existentes, uma forma de classificar a inovação. Evidentemente, quando a gente pensa em inovação, imediatamente a gente vai pensar na questão tecnológica, no surgimento de novas tecnologias que trazem grandes inovações e que logo são implementadas no nosso dia a dia e que fazem diferença em como nós fazemos as coisas. Mas agora, pensa na Netflix, na Amazon, no LinkedIn, na Uber. São empresas que são extremamente inovadoras, que mudaram demais a forma como nós fazemos as coisas hoje, mas que não construíram seu modelo de negócios a partir da tecnologia. A grande inovação dessas empresas foi o próprio modelo de negócios. Então, para essa classificação, nós vamos considerar dois eixos. O primeiro deles é o eixo da evolução tecnológica, o surgimento de novas tecnologias. E o outro eixo é o próprio modelo de negócios, o quanto se pode usar o modelo atual ou buscar um novo modelo de negócios. Dessa forma, nós vamos ter 4 quadrantes ou tipos de inovação a partir dessa análise, a partir dessa classificação. Nós vamos ter a inovação de rotina ou rotineira, vamos ter a inovação disruptiva, a radical e a arquitetural. Imediatamente, quando a gente fala esses tipos de inovação, alguns pensamentos já vêm à nossa mente. Por exemplo, inovação de rotina. Que chato isso! Como pode ser? Parecem duas palavras ambíguas que não podem aparecer juntas. Inovação rotineira? Mas a inovação rotineira pode ser muito mais importante do que você imagina. A inovação de rotina vai utilizar competências e modelos de negócios já existentes, que uma empresa já domina. Portanto, vai ser direcionada para a mesma base de consumidores. Então a gente está falando das mesmas competências, do mesmo modelo de negócios para os mesmos consumidores, mas que chata essa inovação. Chata! Agora pense o seguinte, Intel, quando lançou o seu processador, se ela tivesse parado de inovar, o que seria dos nossos computadores hoje? A Intel inovou no seu modelo de negócios e na sua tecnologia e trouxe os processadores para essa potência que eles são hoje. O Windows, ou as versões de um sistema operacional da Microsoft, por exemplo, ele nasceu lá atrás de um jeito, hoje ele é completamente diferente, mas somos os mesmos usuários e o mesmo modelo de negócios. Ou o próprio iPhone, que foi lançado em 2007. Temos os mesmos usuários, o mesmo modelo de negócios, com equipamento absurdamente diferente, mas que foi baseado a partir da inovação rotineira. Então, a gente pode olhar para a inovação de rotina de uma forma completamente diferente a partir desses exemplos. A próxima é a inovação disruptiva. Ah, essa é a inovação da moda. Todo mundo fala em inovação disruptiva, em disruptar, que são palavras que nem existem oficialmente na língua portuguesa, mas essa é uma expressão criada pelo Clay Christensen, um grande especialista na área de inovação, autor de alguns livros sensacionais sobre esse tema. E a inovação disruptiva, segundo ele, é aquela que adota um novo modelo de negócios, mas não necessariamente uma nova tecnologia. Então, dessa forma, quando ela cria um novo modelo de negócios, ela tem o potencial de desmontar modelos de negócios existentes dos seus concorrentes. Vamos pensar num exemplo bem claro agora: Netflix e Blockbuster. A Blockbuster dominava o mercado de locação de filmes para você assistir na tua casa. A Netflix veio, não trouxe uma tecnologia nova, mas trouxe um modelo de negócios completamente novo. Você passaria a receber os DVDs na sua casa, pelo correio, e você poderia ficar com eles quanto tempo você quisesse. Dessa forma, a Netflix deu início ao fim da Blockbuster, com um modelo de negócios completamente novo. O próximo tipo de inovação é a inovação radical. A inovação radical ela é puramente tecnológica. A grande ênfase está no surgimento de novas tecnologias. Um excelente exemplo é a engenharia, o avanço da engenharia genética e da biotecnologia, lá nos anos de 1970, 1980. E aí grandes farmacêuticas que estavam muito acostumadas e que dominavam a síntese química de drogas, tiveram problemas sérios para se adaptar à biologia molecular, que era uma nova forma de sintetizar drogas, como nós conhecemos hoje. Nesse caso, era o mesmo modelo de negócios, mas as grandes farmacêuticas tiveram que se adaptar
com muita força para conseguir adotar uma nova tecnologia, um novo jeito de fazer o que eles já faziam. E, finalmente, a inovação arquitetural. A inovação arquitetural é aquela que utiliza uma nova tecnologia e um novo modelo de negócios. De novo, vamos usar um exemplo para a gente poder entender claramente. A fotografia digital. A Kodak e a Polaroid eram grandes players da fotografia, mas eles baseavam muito dos seus lucros, das suas margens, nos consumíveis. Então, nos filmes, nos equipamentos de materiais de revelação, tudo isso para eles era extremamente importante. Veio uma nova tecnologia que substituiu a tecnologia antiga e que necessariamente obrigou as empresas a utilizarem um modelo de negócios completamente novo. Essas duas empresas não conseguiram se adaptar a essa nova realidade, não conseguiram ter êxito na inovação arquitetural. E essa inovação é o modelo mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas também é um que oferece grandes possibilidades. Vamos pensar de novo no modelo da Netflix. Primeiro, a Netflix chegou com um novo modelo de negócios. Quando ela fincou o pé no mercado, o que ela fez? Esperou o amadurecimento da tecnologia de streaming e lançou também uma inovação tecnológica que daí, por fim, derrubou completamente o modelo antigo, o modelo no qual a Blockbuster fazia tanto sucesso. Esses são os 4 tipos de inovação. E seria muito simples a gente desprezar a inovação rotineira, a inovação de rotina, não tem graça nenhuma. Afinal de contas, o que a gente quer mesmo é uma inovação que disrupte os mercados, uma inovação radical, e a gente pode correr o risco de desprezar a inovação de rotina. Mas a grande fatia dos lucros das empresas, das maiores empresas que nós conhecemos hoje, vem da inovação de rotina. Basta de novo a gente pensar em Intel, Microsoft, Apple. A grande parte dos lucros dessas empresas, que são muito altos, vem da inovação de rotina. Evidentemente, essas mesmas empresas começaram com uma inovação, com um modelo de inovação completamente diferente. E se não houvesse aquele momento em que elas foram radicalmente diferentes de uma outra forma, elas não chegariam ao estado em que elas estão hoje, em que a inovação de rotina as mantém no topo. Então, é extremamente importante, numa estratégia de inovação, que nós tenhamos um mix desses 4 tipos de inovação. Saber priorizar, saber escolher qual vai receber mais investimento, qual vai ser priorizada, essa é a arte. Esse é o grande desafio, mas a gente precisa ter esse mix. A gente não pode perder de vista o que existe, aquilo que nos gera grande parte da nossa receita, dos nossos lucros, mas a gente também precisa manter um olho no que virá. Um excelente exemplo disso é a inteligência artificial. Hoje nós temos grandes players brigando para ver quem vai ser a empresa que vai liderar esse mercado. Então a gente tem a Microsoft investindo bilhões no ChatGPT, na OpenAI, que também tem o DALL-E, e a gente tem a Google, que anunciou nesta semana em que eu gravo esse vídeo, anunciou o seu próprio sistema de inteligência artificial chamado Bard, que ainda vai ser lançado. E a gente tem esses grandes players querendo ocupar uma tecnologia nova que ninguém sabe ainda exatamente o que fazer com ela. Mas eles querem ser os primeiros, querem ser as grandes marcas que vão dominar essa nova tecnologia. Por fim, uma boa estratégia de inovação, ela é mutante, ela evolui. Ela precisa se adaptar a novas realidades, a novos momentos, a novas tecnologias, a novas formas de fazer as coisas. Precisamos lembrar que estratégias são baseadas em hipóteses e que essas hipóteses elas são testadas cada vez mais rápido. Isso nós pegamos das startups, do jeito de ser das startups, e todos entendemos que nós precisamos testar nossas hipóteses rápido para entender se elas precisam receber mais investimento ou se é hora de tirar o time de campo. Como o próprio processo de inovação, uma estratégia de inovação envolve experimentação, aprendizado e adaptação contínuos.